As cotas do TRXF11 caiu bastante na sexta-feira, dia 19, então as cotas iniciou sendo negociadas a R$ 97,00 e desabou para menos de R$ 94,00, chegando a ser registrado um preço de R$ 93,75 na sexta-feira. Hoje, dia 22, as cotas se recuperam sendo negociadas acima de R$ 96,00. De qualquer forma, se você analisar o gráfico da cotação do TRXF11, você vai ver que no mês de dezembro o fundo apresenta uma tendência de queda. Mas o que explica essa queda? Bom, o primeiro fato que explica essa queda, principalmente a queda de sexta-feira, foi o rebalanceamento do índice internacional Russell, do qual o fundo faz parte. Então, foi um movimento que não tem a ver com a gestão, com o portfólio do fundo como um todo, mas é um fato alheio ao fundo que impactou a sua cotação. Então, este movimento de sexta-feira foi muito explicado em função desse rebalanceamento no índice internacional do qual o fundo faz parte. Então, não foi nada relacionado a nenhum tipo de movimentação do fundo especificamente. No entanto, se você analisar todo o mês de dezembro, você vai ver que, de fato, a tendência no preço das cotas do TRXF é de queda. E o que explica isso? O que explica é justamente as novas compras. Então, é um fundo que, durante o mês de dezembro, fez novas aquisições, várias novas aquisições, e colocando para dentro do portfólio alguns imóveis que anteriormente o fundo não tinha. Por exemplo, colocou imóvel do setor educacional para dentro do portfólio, colocou também agências bancárias para dentro do portfólio. O fundo, inclusive, colocou shoppings para dentro do portfólio, além de aumentar o portfólio de galpões logísticos. E hoje, segunda-feira, dia 22 de dezembro, o fundo divulgou mais um fato relevante, anunciando a aquisição de um imóvel locado para o Hospital Albert Einstein no valor de 327 milhões de reais. Então, essa movimentação do TRXF11 durante o mês de dezembro levantou algumas dúvidas nos cotistas, porque muitos dos imóveis novos são imóveis que anteriormente o fundo ele não possuía no portfólio. Então, educacional, shopping, agência bancária. Inclusive, no caso das agências bancárias, o fundo ele foi na contramão do mercado. Então, você tem, por exemplo, o Rio Bravo Varejo, que tem diminuído a participação das agências bancárias na composição de resultado do fundo. Você tem o TVRI também fazendo algumas alienações de agência bancária, e o TRXF, indo na contramão, colocou para dentro do portfólio 14 agências bancárias locadas para o Santander e também para a Caixa Econômica Federal. Inclusive, tem até um vídeo aqui no canal, e vou deixar esse vídeo aqui para você, que eu explico que essa compra dos imóveis do setor de varejo bancário não necessariamente é ruim para o fundo, não necessariamente é ruim para os cotistas no longo prazo, porque são imóveis que estão em regiões muito bem localizadas. Além disso, temos exemplos de fundos imobiliários que têm conseguido reposicionar as agências bancárias. E vale destacar que a participação da Caixa na composição de resultado do fundo imobiliário como um todo é uma participação pequena, uma participação que não excede nem 4%. Então, por esses motivos, a aquisição do portfólio de agências bancárias como um todo não me preocupa enquanto investidor do TRXF11. Mas por que a cota cai? É só essa questão do rebalanceamento? É só essa questão de colocar para dentro do portfólio vários imóveis novos que o fundo até então não tinha no seu portfólio? Não. O que vai justificar também essa pressão na queda da cota do fundo imobiliário é que todas essas compras, majoritariamente, o fundo realizou por meio da compensação de cotas. O que isso significa? Significa que o TRXF, ao realizar essas aquisições, ele não pagou o dinheiro para os vendedores. Ele simplesmente entregou cotas do TRXF. E se você for analisar, são compras bem relevantes. Então, por exemplo, a aquisição das agências bancárias foi no valor de 140 milhões de reais. Os galpões logísticos, 402 milhões de reais. A aquisição do portfólio de shoppings foi de 257 milhões de reais. Então, foram compras de valor relevante e os vendedores receberam em cotas do TRXF.
Então, é natural que ao longo dos próximos meses os vendedores realizem então a venda das cotas do TRXF11 para então fazer caixa, né, transformar as cotas em dinheiro. Afinal de contas, os vendedores eles não iriam vender o portfólio no valor de 257 milhões de reais se não tivessem como transformar essas cotas do TRXF em dinheiro. Então, é natural que os vendedores transformem as cotas do TRXF11 em dinheiro, vendendo essas cotas no mercado. Então, isso também pode pressionar o preço da cota para baixo. Além disso, vale destacar que o TRXF11 ele é um fundo imobiliário que tem um grau de alavancagem alta, não é um grau de alavancagem tão baixo. Mas eu já deixei claro em outros vídeos aqui, explicando para vocês que, apesar dessa alavancagem ser alta, em função das novas aquisições, em função do crescimento do fundo imobiliário, a alavancagem do TRXF ela deve ser diluída ao longo do tempo. Então, apesar da alavancagem hoje ser representativa para o fundo, é uma alavancagem que está controlada. Além disso, o fundo possui caixa para cumprir essas obrigações durante todo o ano de 2026. Sem contar que é um fundo que tem por característica realizar vendas de forma bem frequente. Então, isso também pode ser um fator que diminua o risco do TRXF11. Então, apesar dessa alavancagem, o fundo possui caixa para pagar as suas obrigações de curto prazo. Além disso, o fundo possui como estratégia vender imóveis, o que pode facilitar o cumprimento dessas obrigações ao longo do tempo. E um outro risco que o fundo possuía era justamente essa concentração de receita muito grande no açaí atacadista, mas que após essas aquisições realizadas durante o mês de dezembro, o fundo ele vai conseguir diluir bastante a participação do açaí atacadista nos resultados do fundo. Inclusive, após essa aquisição do imóvel locado para o Albert Einstein, o esperado é que o açaí represente apenas 13% das receitas totais do fundo imobiliário, diluindo assim o seu risco. Então, não é um fundo imobiliário hoje que apresenta qualquer tipo de risco estrutural, problema estrutural que pode impactar negativamente e permanentemente o valor investido no TRXF11. Muito pelo contrário, é um fundo que, nesse momento, está passando por um processo grande de transformação. É um fundo que nasceu tipicamente como um fundo de varejo alimentício. Hoje é um fundo híbrido, muito bem diversificado, com participações em diversos setores. Então, o fundo agora tem educacional, tem shopping, tem hospital, tem varejo alimentício. Além disso, o fundo tem galpão logístico, o fundo tem casa e construção. Então, um fundo muito bem diversificado que, durante o mês de dezembro, está intensificando esse processo de transformação do portfólio como um todo. E, na minha visão, ele é um fundo que deve performar bem ao longo dos próximos períodos. Só que, claro, esse monte de aquisições realizadas durante dezembro de 2025 levanta algumas questões. Será que o fundo vai conseguir gerar o mesmo valor com esses novos imóveis que ele conseguiu colocar no portfólio, igual ele tem feito com os imóveis de varejo alimentício? É uma dúvida. Porque, no caso dos imóveis de varejo alimentício, esse fundo ele gerou bastante resultado. Então, um fundo que conseguiu gerar bastante valor com a compra e venda dos imóveis do varejo alimentício. Mas será que ele vai conseguir replicar isso, por exemplo, com a agência bancária? Será que ele vai conseguir, por exemplo, replicar isso com os imóveis de shopping, os imóveis educacionais? É uma incógnita. Eu acredito que o fundo está se tornando mais robusto, mais diversificado em termos de inquilino, mais diversificado em termos de imóveis e mais preparado para os próximos ciclos. Ou seja, na minha visão, com esses movimentos, o fundo ele está diminuindo o seu nível de risco. Mas isso é uma visão minha. Então, eu, particularmente, pretendo comprar mais cotas do fundo imobiliário TRXF11 ao longo de 2026. Acredito que esses movimentos não são prejudiciais para o fundo imobiliário e essa queda é justificada pelos diversos fatores. Então, o fundo realizou muitas compras com pagamento de cotas, então é natural que esses vendedores vendam essas cotas para fazer caixa, para fazer dinheiro. Além disso, houve também a questão do rebalanceamento
no índice internacional e é um fundo que tinha um grau de alavancagem e uma concentração de receita grande, mas esse grau de alavancagem tende a ser diluído com as novas emissões, inclusive com a conclusão dessa emissão em andamento, acredito que o grau de alavancagem diminuirá bastante. E, além disso, o fundo conseguiu resolver o problema de concentração de receita que existia junto ao açaí atacadista. Então, hoje, para mim, é um fundo que está melhor do que era antes e acredito que continuará gerando valor aos seus cotistas ao longo dos próximos períodos. Então, essa queda no preço das cotas durante o mês de dezembro e principalmente a queda ocorrida na sexta-feira são quedas que não me preocupam, porque hoje o fundo, na minha visão, está muito bem posicionado, está melhor do que era, por exemplo, há 4 meses atrás, há 5 meses atrás, e acredito que é um dos bons fundos imobiliários que temos na Bolsa Brasileira para o longo prazo. Isso significa que você tem que investir todo o dinheiro no TRXF? Não. Significa que é um bom fundo imobiliário que cabe sim na carteira do investidor, mas como sempre o investidor ele deve ter uma carteira muito bem diversificada. Conte aí, você tem o TRXF na carteira, vai continuar comprando cotas? Eu particularmente vou. É claro, isso não é uma recomendação de compra, você deve estudar, fazer as suas próprias análises, mas é um fundo que eu pretendo continuar tendo na carteira, pretendo continuar comprando cotas e eu quero saber de você. Você pretende continuar comprando cotas do TRXF? Essa queda te assustou ou não? Bom, pelo vídeo de hoje era isso. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um forte abraço e até a próxima.